Eu estou muito feliz que vocês tenham gostado dos vídeos das casas que são casas de rua no centro de Orlando. Então hoje eu vou te mostrar e conversar com você sobre o SoDo, que nós já falamos, é o South of Downtown Orlando, então é o sul do centro de Orlando. E quando a gente fala sul, não é uma distância super longa, são 8 minutos. Nós estamos nesse momento na Michigan Avenue, é uma das principais avenidas desta localização. E você consegue ver que ambos os lados, principalmente esse prédio que nós acabamos de passar, é muito comercial e até de ordem pública, porque ali era uma vara de família. Tá? Então nós temos igrejas, restaurantes, desse outro lado aqui vai passar um posto de gasolina, eu tenho um hospital veterinário, troca de pneu, enfim. Aqui está o centro comercial, né? Um corredor comercial dessa região, com uma característica bem interessante. São comércios que nós chamamos de comércios moms and pops, ou comércios pequenos, como por exemplo essa pequena nursery ali, é uma venda de folhagem misturada com um café. Então essa característica é bem forte nas regiões que eu te mostrei nessas duas últimas semanas. Mas vamos falar especificamente sobre o SoDo. Só para você ter uma ideia, eu pensei em 3 pilares dessa localização. O primeiro deles é o seguinte: quando você está buscando uma vida mais urbana, daí você vai olhar, puxa Patrícia, mais urbana desse jeito? Não. Quando nós entrarmos daqui um semáforo na Orange Avenue, aí sim você vai ver o que eu quero dizer com o urbano, tá? Porque nós estamos muito próximos ao centro de Orlando. E nessa Orange Avenue a gente tem vários hospitais. É uma avenida que vai efetivamente chegar no centro de Orlando, tá? Então você tem no centro de Orlando biblioteca pública, que é muito grande, a gente tem a cultura, né? Então biblioteca pública, os museus, as galerias de arte. Quando a gente fala de esportes, a gente está ali dentro também, né? Tem todos os ginásios, né? Hoje se chama Kia Center, mas que foi no passado o Amway Center. Nós temos o Orlando City, nós temos um outro estádio de beisebol, então toda essa parte esportiva está ali. E uma das outras grandes indústrias hoje do centro da cidade, além da área econômica financeira, os bancos, escritórios de advogados e tudo mais, a gente tem que falar de saúde. Então tem vários hospitais no centro de Orlando. E dentre essas informações interessantes que quando a gente faz pesquisa para aprofundar um pouco mais, entender efetivamente a característica da região, você vai saber que o Orlando Health está presente nesta comunidade do SoDo desde 1918. Então é muito natural essa questão urbana nesse local. Agora sim, nós estamos na Orange Avenue. Então você começa a ver que eu tenho neste corredor, na verdade, chains maiores, como McDonald's desse lado, desse meu outro lado vai ter um Foxtail Café, Taco Bell, bancos, lojas de celulares, aqui um Urgent Care, enfim, e nós estamos a umas 3 quadras dos hospitais. Então é tudo muito próximo. Aí você vai dizer assim, puxa, mas próximo da onde? A primeira casa que eu te mostrei, que você vai ver aqui no link, ela está exatamente 8 minutos da onde eu estou agora. Então é muito próximo. E lembrando que eu não tenho que pegar nenhuma autoestrada, eu não tenho que andar em corredores rápidos, eu estou a 25 milhas por hora. Então isso sim é essa sensação de você estar morando num bairro, porém completamente dentro da cidade. E você vai ver agora, daqui a pouco nós vamos passar desse meu lado esquerdo, o Orlando Health. Eles estão construindo mais uma estrutura muito grande, tá? E toda essa área agora nós estamos numa área hospitalar, um emergency room do Orlando Health, então um pronto-socorro,
Na sequência, a gente tem o hospital infantil e já tem a parte de obstetrícia, enfim. Tudo acontece nessa região. Baseado nisso, o que mais eu posso dividir com você a respeito do sono? É uma região muito pequena, com hoje aproximadamente 27 a 30 mil pessoas. E por que eu dou esse range de 3 mil pessoas aí, né? Porque o último dado estatístico é de 2023, tá? Não acredito que 2, 3 mil pessoas tenham se mudado nesse outro período, mas a gente nunca sabe. Dessas 27 mil ou 30 mil pessoas, 50% delas têm nível superior, 70% delas já são nascidos aqui, são pessoas locais, e nós temos apenas 3% de uma população que não é local, que é de fora. Quando eu falo de fora, é de fora dos Estados Unidos. Tá? Então isso também já te dá um senso de que, eu quero me inserir na cultura americana, talvez esse seja um bom local. Agora vamos falar sobre real estate, que esse é o meu negócio, né? Então se você não me conhece ainda, está começando a me assistir agora, eu te convido a se inscrever no canal, porque eu adoro falar sobre Orlando e suas regiões, características, além de mostrar imóveis. Bom, e eu estava falando do quê? Qual é a característica desta localização referente a imóveis? E dessas quase 30 mil pessoas que moram aqui, elas moram em aproximadamente 11.500 imóveis, que podem ser imóveis bem antigos ou imóveis bem novos, como esse aqui do meu lado. Então, essa característica é muito interessante. O que acontece? Eu tenho casas que foram construídas anterior ao ano de 1939 e tenho casas construídas em 2024. Mas essa proporção é muito distante. Por quê? Porque casas construídas a partir, eu vou dar um número mais a partir de 2010. Casas construídas a partir de 2010 foram aproximadamente 700 casas, para um número total de 11 mil. Então a gente está falando quase de 10% só de casas renovadas, o que me leva a entender que sim, esse é um mercado emergente. Eu tenho a possibilidade de valorização aqui. Por quê? Eu posso comprar uma casa um pouco mais antiga, reformá-la, porque existe o perfil das pessoas que gostam de casas antigas reformadas, ou também comprar uma casa mais antiga que já está num estado ruim de conservação e construir uma casa nova. Existe também esse mercado. Tá? E quando eu falo existe esse mercado, é lá na frente quando você for revender. Então, só para nós recapitularmos, do ponto de vista de real estate, eu recomendaria essa região para famílias que buscam uma localização mais urbana, porém com aquela sensação de bairro nosso que nós temos de referência. 2, uma localização que tem um mercado emergente. E 3, eu estou próximo à cultura e ao esporte. E vamos lembrar que Orlando já tem essa característica de ser uma cidade horizontal, extremamente espalhada, com a grande Orlando tendo um perímetro gigantesco. Então, quando eu tenho a possibilidade de morar no downtown com uma sensação de não ser prédios altos, né? E essa sensação de bairro efetivamente é uma bela possibilidade. Então eu te convido a conversar comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone, que nós vamos entender se essa região é a ideal ou não para você e sua família. E eu te vejo no próximo vídeo.